Então, a aula passada, o que aconteceu? A aula passada é que, então, nós falamos todinho do metabolismo anaeróbio, falamos da fermentação lática, né? E aí, então, chegando atrasado, né, moços? E aí, então, começamos primeiro falei, então, da oxidação aeróbica do NADH, oxidação aeróbica do NADH citossólico, aquele que é produzido na via glicolítica, e tem dois mecanismos, né? Pelo glicerol fosfato e o lançadeira de elétrons, né? Malato aspartato. Tem que olhar esse lado, né? E por fim, terminamos a aula falando então da regulação da piruvato desidrogenase. A regulação da piruvato desidrogenase, tanto citossólica quanto no fígado. Então vamos lá. Quanto citossólica, não, perdão. Tanto no tecido muscular cardíaco, ou seja, tecidos extrahepáticos, quanto no tecido hepático. Nos tecidos extrahepáticos, ela é regulada como? Ela é regulada pelo status energético. O status energético, então, é dado por acetilcoenzima A, que é o produto dela. O produto da oxidação do piruvato é acetilcoenzima A. Então, aumentando a concentração de acetil-CoA, aumentando a concentração de NADH, ela tem a sua atividade diminuída. A presença de ácidos graxos também diminui a sua atividade. Vocês vão ver logo no metabolismo de ácidos graxos, vou adiantar aqui, mas no metabolismo de ácidos graxos, o que acontece é que os ácidos graxos, quando oxidados, produzem uma grande quantidade de acetil-CoA. Então, por isso, o ácido graxo acaba inibindo a piruvato desidrogenase. E ela é ativada pelos indicadores de baixo status energético, AMP, coenzima A, NAD e cálcio. Tá? O cálcio, na verdade, é quando cálcio é liberado para dentro da mitocôndria, entra para dentro da mitocôndria, toda vez que tem um aumento da taxa metabólica, principalmente no tecido muscular, onde o cálcio é retido no retículo sarcoplasmático, e aí por estímulo nervoso, estímulo neural, o retículo sarcoplasmático, né, que é o retículo endoplasmático do tecido muscular, da fibra muscular, libera cálcio para o citossol, ativando a contração muscular e ativando as rotas catabólicas, rotas geradoras de energia. Então, olha só, a taxa de produção de acetil-CoA, ela está intimamente relacionada com a concentração relativa de acetil-CoA e coenzima A, porque a concentração de coenzima A, não diz coenzima A, é uma coisa constante. Então, o somatório de coenzima A e acetilcoenzima A é algo constante. Então, quanto maior a concentração de acetilcoenzima A, menor será de coenzima A, porque coenzima A está transformando-se em acetil-CoA. Tá? Então, a relação acetil-CoA e CoA, acetilcoenzima A e coenzima A, vai ditar a atividade dessa enzima. Maior relação acetilcoenzima A por coenzima A, ou seja, tem bastante acetilcoenzima A relativa a coenzima A, então a enzima vai ser inibida, ou seja, vai se inibir a transformação de piruvato em piruvato em acetilcoenzima A. Da mesma maneira, NAD e NADH é um indicador energético. Quanto maior a concentração de NADH, maior é o status energético da célula, maior o status energético da mitocôndria, então a enzima será inibida. Quanto maior a concentração de NAD+, menor é o status energético da mitocôndria, então a enzima será ativada para produzir mais acetil-CoA. Essa enzima, então, ela é muito importante no metabolismo, porque ela está transformando uma molécula, piruvato, uma molécula que é gliconeogênica, ou seja, uma molécula que pode ser transformada em glicose, em uma molécula que não é, que é, volta aqui, a acetil-CoA. Então, essa aqui, a acetil-CoA,
ela não é gliconeogênica. Uma vez o piruvato transformado em acetil-CoA, a célula perde aquele piruvato para sempre, para formar glicose. Ele não consegue resgatar aquele piruvato. Daí, então, no fígado, nós temos uma regulação extra, uma regulação por modificação covalente, que evidentemente, então, é regulada por hormônios. Vamos lá, se vocês lembram da aula passada, qual é o hormônio da hipoglicemia? O hormônio que é lançado pelo pâncreas durante a hipoglicemia. Cagão. Algum cagão. Tá? E qual é o hormônio lançado na corrente sanguínea pela glândula adrenal durante o estresse? Epinefrina. Que farão então esses dois hormônios na enzima. Estou falando da piruvata hidrogenada. Acabei de falar que a piruvata hidrogenada está transformando uma molécula, piruvato, que é gliconeogênica, pode ser resgatada e formar glicose, em uma molécula que não é, que é acetil-CoA. O que faz o fígado nas condições de hipoglicemia? Ele lança glicose no sangue ou ele retira glicose do sangue? Lança! Se ele lança glicose no sangue, você acha o quê? Quando ele está lançando glicose no sangue, ele deve fazer o quê? Ele deve pegar uma molécula que ele pode usar para gerar glicose. Ele vai fazer o quê? Será que ele vai poupar essa molécula ou será que ele vai consumir essa molécula? Ele disse poupar, vocês concordam? Se perdeu? Perdeu a aula. Vamos lá. Qual é a função do fígado? Fígado tem a função de manter a glicemia, entre várias outras. Manter a glicemia. Quando ele está mantendo a glicemia, quando a glicemia é baixa, glicemia sabe o que é, né? Hipoglicemia, hiperglicemia, normoglicemia. Se ele está com hipoglicemia, está baixa, o fígado irá lançar glicose ao sangue. De duas maneiras, ele vai degradar a sua reserva, que é o glicogênio, ou ele vai sintetizar glicose. Tá? Moléculas as quais ele usa para sintetizar glicose são várias. Os aminoácidos, piruvato, glicerol. Tá? Nós vamos ver isso mais adiante. São várias. Piruvato é uma delas. Tá? Então vamos lá. Se piruvato, ele pode. E aí a piruvato deshidrogenase, uma enzima que tem lá no fígado, que transforma o piruvato em acetil-CoA. E aí a pergunta é: você está em hipoglicemia? Os hormônios. O hormônio da hipoglicemia é qual? Glucagon. Você está em estresse. Quando você está em estresse, o corpo está se preparando para lutar e fugir. Então, os grupamentos musculares irão consumir glicose. O fígado, então, irá lançar glicose no sangue. Já é preparado para isso. Toda vez que, então, entra esse hormônio epinefrina, está sinalizando para o corpo fuga e luta. Então, todo o corpo se prepara para isso. O grupamento muscular vai se preparar para gerar energia para fazer a contração muscular de alta potência, consumir, então, glicose. Geração de contração muscular de alta potência implica em uso de glucose. Glicose, porque vem a fermentação láctica. É o uso da glicose sanguínea e do glicogênio muscular, glicogênio da fibra muscular ativa, certo? Então, glicose. Então, o fígado vai ser sinalizado, ele tem que ser sinalizado por esses dois hormônios para lançar glicose ao sangue. No primeiro, o glucagon, para manter a glicemia, manter o corpo funcionando, principalmente o cérebro. No segundo, para manter a glicemia também, porque vocês terão grupamentos ou grupamentos musculares ativos, consumindo avidamente glicose, portanto, a glicemia tem que ser mantida para que você não entre em fadiga
ou não apague o cérebro, não te desligue por hipoglicemia. Correto? Muito bem. Se o fígado, então, vai lançar glicose no sangue, ele tem que poupar o consumo de glicose, foi o que nós vimos na aula passada. Ele poupa o consumo de glicose, inibindo duas enzimas da via glicolítica, PFK1 e a piruvato sinase, que transforma PEP em piruvato. Agora, mas piruvato, ele ainda pode resgatar e regenerar PEP e PEP voltar para a glicose. Então agora tem uma outra enzima que transforma piruvato em acetil-CoA. Piruvato pode ser resgatado, acetil-CoA não. Portanto, na presença desses dois hormônios, glucagon e epinefrina, o fígado irá economizar o piruvato. Vai poupar o piruvato porque ele irá utilizá-lo para gerar glicose. Tá bom? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Tá? Então, toda vez que eu tenho, então, a presença na corrente sanguínea desses dois hormônios, epinefrina e glucagon, a piruvato desidrogenase, ela sofre uma fosforilação, uma modificação covalente e permanece fosforilada. Fosforilada, então, ela permanece na sua forma menos ativa, poupando, então, piruvato. Enquanto ela estiver fosforilada, não interessa a relação de acetil e a relação de NADH, ou seja, a fosforilação, ela fixa a enzima numa posição de baixa atividade, independente das concentrações de NADH, acetil, APNP e assim por diante. Está fixando a enzima. Você terá que ficar inibido. Por outro lado, se o hormônio insulina estiver presente, o hormônio insulina está presente em condições de hiperglicemia. Então tem a abundância de glicose no sangue. O fígado nessas condições irá capturar a glicose. Nós vimos então que duas enzimas da via glicolítica são ativadas, a PFK1 e a piruvato sinase, de novo, aumentando o consumo de glicose. Só que vai gerar piruvato para quê o fígado? Ele vai gerar piruvato para transformá-lo em acetil-CoA. E por que raios? Você quer ficar direito? E por que raios ele transforma piruvato em acetil-CoA? Nós veremos aqui em umas aulas, ele o faz para utilizar acetil-CoA para sintetizar, fazer a biossíntese de ácidos graxos. É aí que você engorda. É aí que você engorda. Você não vai engordar se a competição pela biossíntese de glicogênio for muito efetiva. Muito efetiva, muito grande. Isso acontece quando você faz um exercício extenuante. Um exercício pode ser até moderado, mas tem que ser extenuante, de longa duração, que joga a sua glicemia lá no chão. Aí, sua glicemia lá no chão exaura as suas reservas de glicogênio muscular. Então, todo o teu corpo está faminto de glicose, aí a sua glicemia despenca rapidamente. E aí você deixa pouca glicose para o fígado gerar ácido graxo. Lembrem que a primeira enzima de captação da glicose, a glicosinase, ela tem uma baixa afinidade. Primeiros grupos, tecidos extrahepáticos usarão a glicose avidamente. Na medida que a glicemia começa a baixar, porque os outros estão usando avidamente, os grupamentos musculares estão usando avidamente, sintetizando suas reservas de glicogênio, a glicemia começa a cair, a glicosinase começa a ter sua atividade de
paulatinamente diminuída, porque a afinidade pela glicose é baixa. Lembra daquela figurinha? Hexocinase, glicosinase. Lembra? Não esqueçam disso. Então, a oxidação do piruvato no fígado é extremamente regulada exatamente pela utilização de uma molécula que é a molécula que pode ser utilizada para a síntese de glicose. Então, havendo a abundância de glicose, o fígado gerará piruvato a partir da glicose e o piruvato será encaminhado para acetil-CoA para gerar energia para o próprio fígado e também fazer a biossíntese de ácido gráfico. Havendo hipoglicemia, ou você estando em estresse, o fígado então poupará piruvato e o piruvato será encaminhado não para fazer acetil-CoA, mas para gerar glicose. Evidentemente, piruvato esse que está ali presente não é o piruvato que veio da via glicolítica, porque a via glicolítica nessa mesma condição está o quê? Inibida. De onde vem esse piruvato então? Vem de outras moléculas. Uma molécula que gera piruvato é a alanina. Estão vendo? Ó, eu estou fazendo crochê já. Já fiz uma fitinha. Agora o que eu estou começando a fazer? Né? Eu estou começando a fazer outra fitinha e estou fazendo os lacinhos. Aquelas alcinhas de uma para outra, né? Ô, professor, dentro de uma ligação de você vai fazer um treino. Aí no meio do treino você Treinou. Você. E aí? Você quer dizer alguma coisa? Pode dizer muitas coisas. Tem muitas pessoas não sabem o que é de você. Não sei. Nem Não, sei que eu sono. Sono. As pessoas não sabem direito o que é de você. Não sabem. Imagina se eu vou me atrever a dizer por que você boceja. Porque bioquimicamente fala. O professor que falar isso com você está viajando na maionese, tá? Está mentindo. Não tem como dizer isso. Então, olha só. O que a célula faz? Lembra que eu falei? O ATP é a moeda energética. Ela converte, ela degrada as reservas, libera energia. Essa energia, então, é concentrada, armazenada na moeda energética, o ATP. Que a célula está fazendo o quê? Está pegando todas as moléculas de carboidratos, representados pela glicose. Vai pegar também as outras proteínas. Vai pegar, está pequenininho, né? Proteínas, lipídios, carboidratos e até nucleotídeos. Vai catabolizá-los, gerar acetil-CoA. O acetil-CoA, então, é o centralizador do metabolismo energético. Pensa num funil. Está botando ali os 4 nutrientes, sendo os principais são esses dois. Esse aqui é o mais rapidamente utilizado, seguido desse, depois desse, para gerar acetil-CoA. Então, se você pegar aqui, né, se você fosse representar isso aqui por canos de diferentes calibres, esse aqui seria de maior calibre, seria seguido desse, e esses dois seriam caninhos pequenininhos aqui, pequenininhos assim, porque da carboidrato seria um cano grossão de 10 centímetros, a lipídio seria um de 5 centímetros, e assim por diante. Ou seja, o carboidrato é rapidamente utilizado. Gera acetil-CoA. Esse, então, acetil-CoA, ele será oxidado no ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs é a rota centralizadora do metabolismo aeróbio. Então, metabolismo aeróbio, você vai pensar em ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Ponto final. Então, pacífico. Não tem como fazer outro caminho. Tá? Então, ó, o que é o ciclo de Krebs aqui? Esse ciclinho bonitinho aqui. Essa gracinha aqui. Tem 9 etapas. Tá? Começa aqui com piruvato. Vamos esquecer isso aqui por enquanto. Piruvato é o piruvato desidrogenase. Isso aqui acontece
Em todas as células. Todas as células que têm metabolismo aeróbico. Piruvato, acetil-CoA. Acetil-CoA, então, reage com oxalacetato, formando citrato, e aí citrato é convertido em isocitrato. Aí tem a primeira etapa oxidativa, sai o CO2, formando NADH. Formou o NADH. Formou o NADH aqui também. Formou alfa-cetoglutarato, outra etapa oxidativa, irreversível, succinil-CoA. Succinil-coenzima A. Aqui, essa etapa aqui, alfa-cetoglutarato, ainda succinil-coenzima A, ela é irreversível, parte irreversível. Aí vem succinil-CoA, perde o coenzima A, forma um GTP. O quê? Um GTP, guanidina trifosfato. GTP, tol-acilfosfato. O ADP formando ATP. As células animais usam como receptora GTP, guanidina trifosfato. Essa etapa aqui, são duas etapas. Ela primeiro tem, aqui por exemplo, temos aqui a alfa-cetoglutarato, quando ele é oxidado pela alfa-cetoglutarato deshidrogenase, entra a coenzima A, ela aparece com ela tem a mesma tipo da reação da piruvato deshidrogenase. O piruvato perde CO2, é oxidado, e entra o acetil, a coenzima A, e liga-se no succinil, que é formado. É parecida a reação. Inclusive, são os mesmos cofatores. Ácido tiamina pirofosfato, ácido lipóico, a flavoproteína, todinho. Forma succinil-CoA. Succinil-CoA, então, quando perde a coenzima A aqui, ela liga, ela sai, entra primeiro o GDP, entra um fosfato, primeiro, no lugar da coenzima A, forma o succinil-fosfato, depois entra o GDP, tira o fosfato. Essa reação daqui parece com a reação da via glicolítica, que é a oxidação do fósforo 1,3-bisfosfoglicerato, quando ele gera ATP da via glicolítica. Parecido, o mesmo mecanismo de reação. Mas o GTP, nas plantas, é o ADP diretamente. Nos animais, é o GDP gerando a GTP. Vou falar por que depois. Então, olha só, gerou um NADH aqui, gerou um NADH aqui, gerou um GTP, que por sua vez vai gerar um ATP. Então, nós temos um ATP. Aí vem succinato, daqui para cá a reação são todas reversíveis. Succinato, aí vem succinato deshidrogenase, essa etapa aqui é uma flavoproteína, é um Qzinho aqui que vai direto na mitocôndria, no transporte elétrico, vamos ver. Forma fumarato, então, pela enzima fumarato, malato deshidrogenase mitocondrial, forma outro NADH. E oxalacetato regenera. Então, veja bem. O que nós temos aqui? Nós temos como produto, a partir da coenzima A, 1, 2, 3 NADHs e um GTP que vai gerar ATP. Então, até aí, eu não formei nenhum ATP. Eu oxidei a coenzima A todinha. Eu oxidei a acetil-CoA, grupo acetil. Então, se eu começar daqui de cima do piruvato, eu oxidei o piruvato todo, perdi os 3 carbonos do piruvato, formei 4 NADHs a partir do piruvato e um GTP. Não formei nada. Formei um GTP e formei 4 NADHs. Então, esses NADHs, da mesma maneira que na via glicolítica eles tinham que ser regenerados, tinham que ser reoxidados, esses NADHs terão que ser reoxidados. Mas onde eles serão reoxidados? Eles serão reoxidados na cadeia respiratória. Tá? Não vai ter nenhum lactato desoxigenado, vai ser a cadeia respiratória. E na cadeia respiratória, obviamente, há necessidade do oxigênio. Vamos ver então qual é o papel do oxigênio na nossa respiração. Bem, esse ciclo ele existe então para oxidar a coenzima A.
acetil-CoA. Então, tudo é canalizado para a coenzima A, e a coenzima A, então, tudo é canalizado para acetil-coenzima A, e o acetil-CoA, então, é oxidado no ciclo de Krebs. Veja só, a capacidade do ciclo de Krebs em oxidar o acetil-CoA, então, manter a geração de energia, que o NADH vai ser reoxidado na cadeia de transporte de elétrons e lá haverá a geração de ATP, a moeda. Então, o que o ciclo está fazendo é gerar os elétrons que irão para a cadeia de transporte de elétrons. Elétron sob que forma? Na forma de NADH e na forma de FADH2. Duas moléculas de alta energia que, quando vão doarem esse elétron na cadeia de transporte, esse elétron ele vai fazer o quê? Ele é como se ele estivesse caindo, descendo uma escada, uma cascata. Quando ele desce, descendo a cascata, ele está perdendo energia. Essa energia, então, é conservada na forma de ATP. Não diretamente, vamos ver. Então, em outras palavras, o que o NADH está fazendo é que ele, com o auxílio do oxigênio, ele vai liberar energia para sintetizar uma molécula energética, o ATP, a moeda de energia. Tá? Ok? Tá rindo aí por quê? Tá acompanhando não, Daniel? Hã? Qual foi? Pergunta. O NADH, ele pega oxigênio e só usa energia para produzir ATP? É isso? Pega oxigênio? Ele não se liga? Não, com auxílio do oxigênio, ele vai... NADH, ele está aqui para... Qual a função do NADH aqui? É oxidar a molécula. No que ele oxida a molécula, ele retira elétrons de hidrogênio e fica no estado de alta energia. Tá? Esse é o objetivo todo. Quando uma molécula é oxidada, ela sai de uma forma de maior energia para menor energia, na maior parte das vezes. Entendeu? Então, isso é uma liberação de energia. Para conservar essa energia que é liberada, eu uso uma molécula que, quando recebe essa energia, fica mais energética. No caso, então, esse aqui são os meus euros. Tá? O NADH. O NADH então fica mais energético. O NADH é mais energético que o NAD. O NAD, quando recebe elétron, vira NADH e fica mais energético. É uma coisa que ele não gosta. Nenhuma molécula quer ficar mais energética, quer ficar menos energética. Então, o NADH, agora, ele vai transferir esses elétrons para uma outra molécula que gosta de receber elétrons, que é o oxigênio. O oxigênio é o oposto. Né? Quando recebe elétron, ele fica mais estável. Quando ele perde elétrons, ele fica mais reativo, menos estável. Então, ele vai doar esse elétron na cadeia de transporte de elétrons. Só que tem duas maneiras de você fazer essa doação. Você pode doar de uma maneira de uma vez só, aí gera uma grande quantidade de energia de uma vez só, e BUM! É o que acontece nas explosões. Grande liberação de energia, bomba atômica. Qual é a diferença da bomba atômica e da usina nuclear? A física da coisa é a mesma, fissão nuclear. Por que numa tem uma bomba que destrói tudo e no outro gera energia elétrica? Porque numa tudo se explode de uma vez só. Na outra é um mecanismo controlado. Se libera paulatinamente. Então, a cadeia de transporte elétrico vai fazer a liberação paulatina, pouco a pouco, dessa energia. Vamos chegar lá depois. Mas vamos focar primeiro no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, então, ele está formando NADH. A partir do acetil-CoA. A partir do piruvato são 4. O ciclo de Krebs é acetil-CoA para baixo, né? É o consumo de acetil-CoA. O pessoal coloca piruvato no ciclo de Krebs, né? A oxidação do piruvato formando acetil-CoA. É uma questão de tradição, do uso do piruvato, porque é mais fácil você usar piruvato como fonte de energia. Você pega o piruvato e joga ali na mitocôndria, então ele utiliza como substrato. Mas você pode usar outros substratos para estudar o ciclo de Krebs. Então veja bem, o ciclo de Krebs ele está consumindo o acetil-CoA. Agora preste bem atenção. A capacidade do ciclo de Krebs em consumir o acetil-CoA, portanto, de manter a geração de energia de ATP aerobicamente,
Depende de alguns fatores. Primeiro, depende da concentração das enzimas do ciclo. Quanto maior a concentração das enzimas, maior é a capacidade do ciclo em gerar energia a partir do acetil-CoA. O maior é a capacidade de gerar energia, dizendo, gerar ATP aerobicamente. Ok? Mas isso requer um tempo para acontecer. Tem que haver indução, expressão dos genes, síntese da proteína. E um mecanismo rápido de síntese, de aumentar a capacidade aeróbica, é o quê? É aumentar o número de intermediários. Bem, qual seria, então, a forma de aumentar o número de intermediários? Seria fazer a biossíntese de qualquer um desses intermediários do ciclo. Citrato, oxalacetato, malato, fumarato. Vamos lá, então. O que acontece? Quando o ciclo é a parte que está restringindo, ou seja, a restrição da geração de energia aeróbica não está na capacidade aeróbica, não está na oxidação do NADH, portanto não está na cadeia de transporte de elétrons, mas está aqui no ciclo. O que eu estou querendo dizer com isso? A concentração de NADH não está elevada. Todo o NADH que está sendo formado está sendo rapidamente oxidado na cadeia de transporte de elétrons. O ciclo, então, teria que estar ativo. As enzimas teriam que estar ativas. Mas ele atinge, então, a sua capacidade máxima. Está rodando na sua capacidade máxima. Mas, vamos supor que a concentração de ATP aerobicamente começa a cair, esteja caindo. O corpo está sendo obrigado a usar de mecanismos anaeróbicos para manter a concentração de ATP. O corpo não quer lançar o mecanismo anaeróbico à toa, se ele pode aumentar o mecanismo aeróbico. Então, ele continua formando piruvato e acetil-CoA. Vamos raciocinar numa fibra muscular, tá? E aí, então, o que acontece? A célula está com a sua concentração de ATP, digamos, baixa. A via glicolítica dela então estará ativada. As enzimas PFK1 e piruvato sinase estarão ativadas, gerando piruvato. Piruvato, vai para acetil-CoA. Só que aí, ele gera mais acetil-CoA do que o ciclo é capaz de oxidar. Ou seja, o ciclo está saturado. Como então aumentar a capacidade oxidativa do ciclo? Aumentando o número de intermediários. Bem, aumentar o número de intermediários implica duas formas. Ou você pega o piruvato e desvia parte do piruvato para gerar o oxalacetato. Ou você pega aminoácidos e transforma em intermediários do ciclo. O que acontece então? Enquanto a fibra muscular estiver com sua reserva de glicogênio elevada, enquanto que a glicemia está normalizada, o fibra está mantendo a glicemia, então a fibra muscular ela pode captar a glicose do sangue e pode degradar o glicogênio, formar glicose 6-fosfato, que vai para a via glicolítica, que gera piruvato. Então, o acetil-CoA, a concentração de acetil-CoA vai ser a forma sinalizadora do destino do piruvato. Piruvato, então, havendo excedente de acetil-CoA, a concentração de acetil está aumentando, piruvato, a enzima piruvato desidrogenase ela é inibida automaticamente. Vai diminuir a oxidação do piruvato. Uma outra enzima é ativada por essa mesma molécula, a piruvato carboxilase. A piruvato carboxilase vai transformar piruvato em oxalacetato. Aumentando, então, a capacidade oxidativa do ciclo de Krebs.
Então, olha só, o piruvato ali, ele está numa encruzilhada. 2 caminhos, 2 enzimas. Para onde ele vai? Se ele vai para acetil-CoA, via piruvato desidrogenase, ou se ele vai para oxalacetato, via piruvato carboxilase, vai depender da relação acetil-CoA coenzima. Quanto maior essa razão acetil-coenzima coenzima, maior é o destino dele para oxalacetato, aumentando então a capacidade oxidativa do ciclo de Krebs e assim utilizar mais acetilcoenzima. Tá? Guardem isso, porque vocês precisarão disso na fitinha do crochê de oxidação dos ácidos graxos. Bem, então essa é a primeira forma. E depois vocês vão precisar disso na fitinha do crochê de utilização de aminoácidos. Nessa matéria? Essa matéria de hoje, vamos precisar dela daqui 2, 3. Aliás, vamos precisar dela daqui para diante todinho, tá? Guarde isso. É o ponto central da toalhinha de crochê, tá? Ó. É fitinha, lacinho para cá, para lá. Vamos fazer a costura. Vamos começar a costurar os lacinhos. Vamos começar a fazer tipo os pontos, zigue-zague, zague-zigue. Vamos começar. Eu falei para vocês estudarem aula passada. Tá? Bem, aqui então, chamei a atenção. Nesse slide aqui, nós temos 3 etapas com ΔG' 0 muito negativos, que são exatamente as etapas irreversíveis. Primeiras etapas, a citrato e isocitrato, a formação do citrato, a formação do alfa-cetoglutarato e a formação da succinil-CoA, né? O citrato sintase, alfa-cetoglutarato, a isocitrato desidrogenase e alfa-cetoglutarato desidrogenase, que são as enzimas que têm um ΔG' 0 muito grande, portanto, muito negativo, são as etapas irreversíveis e que são exatamente os pontos de controle. Então vamos lá. A citrato sintase, ela é inibida por ATP, NADH e succinil-CoA. São exatamente as moléculas que sinalizam alto status energético. ATP, NADH e succinil-CoA. Succinil-CoA, essa aqui, ó. O que acontece quando começa a haver falta de... Quando não consegue, essa etapa aqui, ela começa a ser acumular o oxalacetato aqui, isso tudo aqui é reversível, ele vai voltando e acumula succinil-CoA. Essas etapas daqui para cá são todas reversíveis. Acumulando oxalacetato, vai acumular oxalacetato quando faltar acetil-CoA. Ou quando tiver muito, quando faltar acetil-CoA, ou quando a enzima, essas enzimas de K começarem a faltar, ou quando começar a faltar NAD para rodar. Começa a faltar NAD, o ciclo começa a frear. Começa a faltar acetil-CoA, ele começa a frear. Mas então o próprio tudo que impeça, mas aqui o ATP, o NADH já vão inibi-lo. Ela é ela é ativada por ADP, ou seja, o sinalizador de baixo status energético. A isocitrato desidrogenase é também inibida por ATP, é ativada por cálcio e por ADP. De novo, o cálcio participando da ativação das enzimas. Alfa-cetoglutarato desidrogenase é inibida por succinil-CoA, seu produto, por NADH e ativada por cálcio. Então, se aqui nós estamos vendo uma regulação em que a sinalização é por status energético. Seria o que então? Seria uma inibição do ciclo
é o contrário de tudo que eu falei antes. Antes, o ciclo não estava inibido, tá? Aquilo que eu discuti antes não era uma inibição do ciclo, mas era a saturação do ciclo. O ciclo chegou na sua capacidade máxima. E aí, então, a piruvato carboxilase e outras formas de enzimas vêm aumentar o número de intermediários do ciclo para aumentar a sua capacidade oxidativa e gerar mais NADH, aumentar a taxa de produção de NADH e assim a taxa de produção de ATP. Tá? Então, aquilo era uma limitação no ciclo de Krebs. Você tinha uma limitação no metabolismo aeróbico que era no ciclo de Krebs. Agora nós estamos aqui, a inibição pelo status energético. Repare que é ATP, NADH e ADP. Ou seja, quando então a célula tem ATP elevado, nós vamos ver que a consequência disso é o aumento da concentração de NADH. Um ATP elevado vai diminuir a cadeia de transporte de elétrons, portanto vai diminuir a taxa de reoxidação do NADH e NADH vai aumentar. NADH aumentando, então, nós temos a inibição do ciclo de Krebs. Essa é uma razão. Uma razão, então, que a célula está plena de ATP. Temos ATP e NADH altos. ATP elevado leva também uma diminuição na cadeia de transporte de elétrons, aumenta o NADH, isso leva a uma inibição do ciclo, portanto, vai inibir a piruvato, vai inibir a piruvato deshidrogenase, pode até ativar a piruvato carboxilase, mas lembre de uma coisa, se o ATP estiver elevado, ele já irá inibir as enzimas produtoras de piruvato, vai inibir a via glicolítica. Até mesmo a produção de piruvato vai estar diminuída por conta da relação elevada de ATP. ATP, ADP. Tá? Então nós temos que voltar lá atrás. Esse é o primeiro motivo, primeira razão. Segunda razão que pode acontecer, não é uma elevação na quantidade de ATP, mas uma limitação no fornecimento de oxigênio. Uma limitação no fornecimento de oxigênio vai, nós vamos chegar ao que, digamos assim, nós vamos chegar numa condição em que o ciclo de Krebs está rodando na sua capacidade máxima, ele começa a gerar NADH, só que aí há uma limitação na quantidade de oxigênio, ele gera mais NADH do que a cadeia de transporte elétrico é capaz de reoxidar. Quando é que isso acontece? Acontece quando você está, por exemplo, uma atividade física, você está chegando no limiar do seu VO2, limiar de capacidade máxima de absorção de oxigênio. Então, e você está aumentando a carga do exercício. Então, a concentração de ATP cai, as vias glicolíticas estão ativadas, todas as vias anabólicas, catabólicas estão ativadas. O ciclo de Krebs, então, começa a rodar na sua capacidade máxima. Se houver uma limitação no acetil-CoA, piruvato vem e é transformado em oxalacetato, aumenta, mas aí o que acontece é que você chegou no gargalo do oxigênio. O ciclo de Krebs começa a fornecer NADH em alta taxa, mas não é reoxidado na mesma taxa. O NADH começa a acumular e aí isso faz com que o ciclo de Krebs diminua sua velocidade por conta de falta de NAD e excesso de NADH. E aí o corpo então não tem outra saída senão dançar do metabolismo anaeróbio. Você tem então o metabolismo aeróbio em sua capacidade máxima e sobre ele então o anaeróbio em cima dele. É o que acontece quando então a curvinha de VO2 e carga começa a inclinar e ficar na horizontal. Vocês entenderam aquela curvinha? VO2, carga, ela é linearmente, ela vai subindo. Daqui a pouco ela começa a fazer isso, depois ela fica horizontal. Então, a fica horizontal é daqui para diante você tem metabolismo aeróbio e anaeróbio, sobretudo. Então, é que a pessoa não consegue sustentar aquilo por muito tempo. O ciclo de Krebs, ele é chamado de rota metabólica anfibólica. Por quê? Porque
cílio de Krebs, ele é receptor e doador. Ele é receptor a partir de outras moléculas. Você sintetiza intermediários do ciclo. Por exemplo, a partir do piruvato, você forma oxalacetato. A partir do PEP, tem uma enzima, principalmente as enzimas musculares, a piruvato carboxilase, ela é importante no fígado, mas PEP carboxilase, a PEP carboxinase, ela é importante, mais importante no tecido muscular, no sentido de geração de oxalacetato. No fígado, essa mesma enzima, PEP carboxinase, ela é importante no sentido oposto, de regenerar a PEP a partir de oxalacetato. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, veja só, a partir de aminoácidos eu posso gerar, por exemplo, a partir de aspartato, asparagina, eu posso originar oxalacetato e vice-versa, a partir do oxalacetato eu origino esses aminoácidos, depois deixa eu olhar aqui, que aqui está embaçado. Eita, aqui está muito pequenininho que eu não consigo ler também. Deixa eu ver se eu foco. Oi. A gente pode dar um recadinho rapidinho sobre as eleições do DCE? Rapidinho? Rapidinho. Mas rapidinho, hein? Senão vocês vão quebrar mais dele. Boa noite, gente. Boa noite. Bem, desculpa atrapalhar a aula, prometo que a gente vai fazer rápido. A gente é da chapa 2 do DCE. Vocês já estão sabendo mais ou menos que vai ter eleição, ainda não, quais as chapas? Mais ou menos. Então, beleza. Para também não falar muita coisa que vocês já sabem e não deixar de falar o que ainda não sabe. Nós somos da chapa 2, a gente é a atual gestão do DCE. Nosso nome da chapa é Tudo para Ontem, porque essa é uma das principais diferenças entre as chapas que estão concorrendo. Por que é tudo para ontem? Porque a gente acha que não dá para esperar o ano virar, chegar no ano que vem, ter uma nova eleição, assumirem outros governantes para resolver os problemas nossos que estão acontecendo todos os dias. Nós todos os dias pensamos em trancar a faculdade, todos os dias a gente tem uma dificuldade financeira, todo dia a gente vai no mercado, paga aluguel, vê o preço das coisas, nossa bolsa atrasa, tem problema na aula, enfim, o tempo todo são problemas que acontecem na vida do estudante universitário da FRJ, é ameaçado de ser fechado da FRJ, né? Está dizendo aí, só tem verba até agosto para funcionar. E falou que foi a reitoria. E essa situação para nós é urgente. Por isso que a gente acha que é tudo para ontem. Nós, enquanto DCE, lutamos e conseguimos conquistar o aumento de 50% das vagas nos auxílios durante a pandemia. Nós, do DCE, conseguimos organizar com os estudantes uma campanha de solidariedade que organizou mais de 600 doações de cesta básica, contando com a ajuda de cada um para levar, subir o morro, entrar na comunidade, entregar cestas básicas para os estudantes carentes. Nós conseguimos também garantir a volta do bilhete único municipal, que a prefeitura tinha acabado. Se dependesse do Eduardo Paz, tinha aproveitado a pandemia para impedir que os estudantes voltassem a conseguir utilizar o bilhete que garante que a gente não pague passagem, né? E ele queria se aproveitar disso para garantir que as empresas não pudessem continuar lucrando. Então, isso tudo que a gente conquistou, para a gente ainda não é suficiente. Nós precisamos de mais, porque cada dia mais está mais difícil estudar na FRJ. Está mais difícil ser um estudante, está mais difícil se manter. Então, por isso que a gente defende o aumento dos auxílios, por isso que a gente fez um ato hoje, ouvindo a demanda das salas de aula, que a galera falou, poxa, mas essa proposta é importante, mas também tem outra que eu queria sugerir. O 936 e o 945 precisam aumentar a frota urgente. A galera sai daqui à noite para poder ir para Campo Grande, para poder ir para a Zona Norte, não tem ônibus. Fica presa no fundão e corre o risco de acontecer o que aconteceu com o pessoal da Letras, né? De ter que dormir lá aí na faculdade, porque acabou os ônibus, não tem como voltar para casa. Com essa realidade dura, a gente quer melhorar, fazer um ato hoje e vamos seguir na luta aí para poder ter o DCE presente em mais vitórias. Eu acho que é isso. Isso que o Juan falou, inclusive, é uma coisa que a gente conseguiu garantir durante a pandemia, desde auxílio emergencial, auxílio digital, apoio de solidariedade. É importante colocar as coisas não como conquistas isoladas, mas também como conquistas são fruto aí de um DCE que se mobiliza com estudantes, por estudantes e para os estudantes. Então, a gente já faz mais de tentativa, com mais de 2.100 estudantes apoiando ou construindo, apesar de todos os campos da FRJ, e a nossa estratégia justamente é essa, é a mobilização. A gente sabe que defender a FRJ, defender a permanência, para ontem também é uma pauta que não pode esperar, que a gente não pode esperar, sei lá, estou doida para tirar o do poder, mas também não podemos esperar as eleições para defender a FRJ que pode fechar amanhã, tá ligado? Bem ou mal,
Glicemia de 23 pode voltar bolsa amanhã. Então, é um pouquinho essa nossa linha, vocês começam amanhã, de 7 da manhã até 10 da noite na pergunta aberta. É só chegar com o documento e se quiserem apresentar a proposta, tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, quiser construir, pode mandar até nas redes sociais, tudo para onde no RJ. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, Boa noite. gente. Obrigado, professor. Então, a partir da ciclo de Krebs, podemos formar então uma série de proteínas, de substâncias, por exemplo, porfirinas, aminoácidos, esteroides. Por exemplo, a partir do citrato forma ácidos graxos, esteroides. A partir do fosfenolpiruvato forma glicose. E a partir do fosfenolpiruvato também se forma uma série de outros aminoácidos e vice-versa. Então é anfibólica, quer dizer, anfi do glupólica metabólica. Então, ela é centralizadora do metabolismo catabólico e também a partir dele, irradia precursores para o metabolismo anabólico. Isso não, anfibólico, catabólico e anabólico. Tá? Então ele é o centralizador do metabolismo catabólico aeróbico e também é o ponto de radiação dos precursores para as moléculas serem sintetizadas. Então a célula pega, transforma no ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs irradia para outra molécula. Então, a cadeia de transporte de elétrons, como é que ela existe? A cadeia de transporte de elétrons é ao contrário de tudo aquilo que nós vimos, por exemplo, na via política, ou de uma molécula de alta energia, ela é transformada e esse ínterim, um fosfato, entra ali no meio e depois é transformado, transportado, transferido para o ATP e tem a síntese de ATP. A cadeia de transporte de elétrons não é desta maneira. Na cadeia de transporte de elétrons nós temos 4 complexos, né, reconhecidos, mas na verdade tem mais um complexo, que é exatamente o complexo que fica do lado externo, desse lado, ele fica do lado externo da membrana, que é o complexo que vai oxidar o glicerol-fosfato, que é o ciclo, né, de hidroxetona-fosfato, glicerol-fosfato, para reoxidar o NADH-cetossol. Também entra aqui. Tem o complexo 2, que é a enzima succinato desidrogenase, que é a enzima do ciclo de Krebs. Ela está na membrana interna, do lado interno da membrana interna da mitocôndria. E essa enzima, ela é utilizada como marcador aeróbio. Então, se a pessoa pega, vai lá, enfia lá no quadríceps, lá uma agulha lá, e arranca um pedaço do músculo do quadríceps do cara, e dosa a atividade dessa enzima, succinase desidrogenase, em função, por exemplo, da quantidade de proteína presente. Então, atividade específica. Quanto maior essa atividade, maior é a capacidade aeróbica do grupamento muscular. Por outro lado, a enzima PFK1, a fosfofructinase, que é a principal enzima marcadora da via glicolítica, a atividade específica dela, vai lá, também tira um pedacinho lá e dosa a atividade da PFK1. A atividade dela é marcadora da capacidade anaeróbica daquele grupamento muscular. Tá? Temos duas enzimas marcadoras. Succinato desidrogenase. Varia muito? Varia com o treinamento e com o indivíduo, né? Se o indivíduo, por exemplo, é mais treinado, treinamento anaeróbico para aumentar a PFK1. O indivíduo geneticamente tem mais fibras do tipo 2, aumenta a PFK1. Aumenta a capacidade fermentativa, metabolismo anaeróbico. O indivíduo tem mais grupamento, aquele grupamento deve ter mais fibras do tipo 1. São fibras oxidativas, aeróbicas. Então aumenta, já tem maior quantidade de enzima, a succinato desidrogenase. Mitocondrial. Se ele faz um treinamento, ele vai ter mais também. Porque no treinamento, a mitocôndria ela se adapta de várias maneiras. Aumenta a quantidade de enzimas do ciclo de Krebs,
aumenta o número de mitocôndrias dentro de uma célula e aumenta o tamanho, as invaginações da mitocôndria. A mitocôndria tem seu envelope externo e tem a membrana interna, onde fica o transporte de elétrons. E aí, então, ela aumenta a superfície da membrana interna. Pode ter mais de uma mitocôndria. Pode. É mesmo? A célula muscular tem milhares de mitocôndrias. A célula controla o número de mitocôndrias. Se ela precisa de mais mitocôndrias, a mitocôndria se divide. Se ela não precisa de mais do que uma quantidade de mitocôndria, a mitocôndria é encaminhada para o vagão digestivo, e aí destrói a mitocôndria. A mitocôndria também é responsável pelo suicídio celular. Suicídio, apoptose. A célula, quando fica estressada, a mitocôndria lança a proteína citocromo C, que é um intermediário do ciclo de Krebs, é um intermediário da cadeia de transporte de elétrons. Ela está aqui. É a proteína que, essa aqui, que faz o transporte de elétrons do complexo 3 ao 4. Essa proteína ela vai lançada no citossol e aí ela começa uma cascata de eventos que culmina na morte celular, suicídio celular. A célula decide morrer, aí ela começa um evento, se matar, até que ela se arrepende. Ela se arrepende, ela para. Mas em determinado momento, até tal coisa, o cara está ali, vamos jogar. Enquanto ele não se joga, ele pode não se jogar. No momento que ele se jogou, já era. Pum, se esborrachou, morreu. A célula é a mesma coisa. Ela começa um evento, aí começa uma série de eventos que culmina na morte dela. É uma coisa horrível de se ver. Se você vê uma célula na apoptose, microscopia, a célula fica esquisita, ela se expande, se contrai, se expande, se contrai, se expande, se contrai, depois ela se explode em mil pedacinhos. Ela se decide matar por estresse. O estresse é o excesso de... Não, por um estresse. Você quando vai à praia, por exemplo, você vai para a balada, vai para essa chopada promovida pelo MCF, né? Vai para a chopada, enche a cara de cachaça. Você vai lá no fígado, você estressa as células do fígado. Muitas delas cometem suicídio. Por isso que a pessoa envelhece. Você vai para a praia, fica lá no sol. Você assando. Você danifica o DNA da célula. A célula entra em estresse. Então ela se suicida. Ou ela vira uma câncer, vai ficar revoltada, vai te matar também. Virei um câncer. E no nosso desenvolvimento. As pessoas, nós, como é que a mão é feita? A mão é feita com tudo isso cheio de carne. Aí as tecidos aqui para formar os dedos, as células que estão aqui, elas cometem suicídio, começam a formar os dedos. Senão você nasce com uma mãozinha de pato. Com membranas. Já viu um feto assim antes de ele ficar pronto? A mão dele é mãozinha de pato, tudo cheio de coisa assim. Aí tudo vai. As células aqui se matam, morrem para formar os dedos. Então, a suicídio celular faz parte. Você envelhece, também está isso. Você vai envelhecendo, a célula começando suicídio, vai morrendo. Bem, vamos lá. Cadê a fosfura ativa de elétrons, então? O que acontece? Repara só, nós temos, então, grupos complexos. Primeiro complexo. O NADH, ele sofre oxidação aqui no complexo 1, que tem um nome até grande. NADH, ubiquinona redutável. Transfere o elétron do NADH para a ubiquinona. A ubiquinona, então, recebe esse elétron e pega 2 prótons, vira QH2. E aí, nesse processo, 4 prótons são transladados para o espaço intermembranar, ou seja, entre o envelope e a membrana interna. A ubiquinona, ela também recebe elétrons diretamente
do complexo 2, que é do succinato dextrogenase, ou dos dois complexos de oxidação, do NADH, ou do NADH, do lado externo e do lado de cá, da oxidação do NADH cetossólico, e tem mais um outro aqui, que também não entra, não sei por que não entra, mas tem mais um complexo ali enzimático, que é da oxidação dos ácidos graxos, que também dou diretamente para o biquinona. É uma função flavoproteína, o FADH2. O biquinona, então, transfere elétrons. Quando ela transfere elétrons via complexo 3, ela transfere para o complexo 3. Neste processo, então, ela joga 2 prótons mais 2 prótons dela. 2 prótons dela e 2 prótons que são jogados pela própria biquinona. Então, translada 2 e mais 2 são perdidos. Então, 4. E quando vai no complexo 4, citocromo C transfere para cá na boa, e aí não tem nada. Quando o complexo 4 transfere elétron para o oxigênio, gerando água, né, transfere mais de 2 prótons por par de elétrons e perde mais 2 aqui na formação da água. Então, se você contar o número de elétrons perdidos do lado interno da mitocôndria, são 4, 6, 8 e 10. E os números transladados para fora, 4, 6, 8 e 10. Nessa brincadeira, então, para cada par de elétrons transferidos do NADH até o oxigênio, 10 prótons são transladados. Então, olha só, o que aconteceu até agora? Na cadeia de transporte de elétrons, o oxigênio está ali para receber os elétrons, para o receptor final dos elétrons. O NADH, então, transfere elétron para um complexo e vai passando para outro, vai passando para outro, vai passando para outro. Cada medida que vai passando de um complexo para outro, repara que há um translado de prótons de um lado para outro. Ou seja, há um bombeamento de prótons. Vocês estão prestando atenção ou estão olhando na internet aí ainda? Você está fazendo o quê? Hã? Não vai dar para assimilar as duas coisas simultaneamente, né? Então, o que acontece? Você está fazendo, o que a célula está fazendo ali, a mitocôndria está fazendo um bombeamento de prótons. Ela está acumulando prótons do lado intermembranário. Ela está fazendo, então, ela está transformando a energia do NADH e do FADH2 em um gradiente eletroquímico. Até agora eu não sintetizei nenhum ATP. Estou energizando, ela está energizando a membrana. Do lado de fora está ficando ácido e positivo. Do lado de dentro está ficando básico e negativo. Está gerando, então, um dipolo. Gradiente eletroquímico. Positivo e negativo. Muita concentração de prótons do lado de fora. Baixa concentração de prótons do lado de fora. Então, o que é a tendência dos eventos agora? Então, estou fazendo uma coisa não espontânea, estou separando carga e concentração. Eu simplesmente estou convertendo uma forma de energia em outra. Uma forma menos versátil para uma forma mais versátil. Bem, vamos lá. A ATP, o complexo ATP sintase, para sintetizar uma molécula de ATP a partir do ADP fosfato, ela tem que passar 3 prótons. O que acontece? Quando 3 prótons voltam para dentro da mitocôndria, ele libera energia suficiente para a síntese de ATP. Por que ele não fez diretamente lá? Porque aqui eu estou transformando uma forma de energia numa outra forma de conservação de energia mais difusa, em que eu posso transformá-la em diversas maneiras para o transporte de substâncias de síntese de ATP. Por exemplo, aqui. Então, a energia liberada na NADH e FADH2 está sendo usada, então, para formar um gradiente eletroquímico. E esse gradiente eletroquímico, então, fica energizado, tem energia suficiente para que, quando entram 3 prótons, quando atravessam a ATP sintase, libera energia suficiente para a síntese de ATP. Tá? Mas isso é tudo? Não.
A molécula de ATP, ela tem carga negativa menos 4, entre menos 4 e menos 3. E a molécula de ADP tem carga negativa entre menos 2 e menos 3. Depende do pH. A molécula de ATP, ela tem uma tendência forte em sair da mitocôndria, porque ela está saindo do ambiente de carga negativa, que é o ambiente interno, para o ambiente externo de carga positiva. Então, olha só, quando o ATP sai, ele está diminuindo a diferença de carga entre um lado e outro da mitocôndria. Portanto, ele está dissipando o gradiente eletroquímico. Então, ele está destruindo esse gradiente, está abaixando a energia do sistema. Então, ele está gastando energia metabólica. Mas ele gastaria muito, ele dissiparia. Ele gastaria e dissiparia. Não teria nenhuma conservação, viraria calor. Como ele conserva isso parcialmente? Fazendo um trampolim. O ADP, por outro lado, está no ambiente de alta carga positiva. O lado de cá é positivo. Entrando para dentro da mitocôndria, que tem carga negativa. Não é um evento espontâneo para ele. Ele está saindo de um ambiente onde tem carga positiva em volta dele. Para um ambiente que tem carga negativa em volta dele. Negativo repele negativo. Como é que então há a entrada do ATP, se não é um evento espontâneo? Acopla com um evento essencialmente espontâneo, a saída do ATP. A saída do ATP. A ATP tem carga 4-, está no ambiente de carga negativa, e para o ambiente de carga positiva, para o ambiente externo. Ele tem menos 4, o outro tem menos 3. Isso lembra quem? Lembra aquele sistema de Roldan, A e B, onde A é mais leve que B. B cai e puxa A. Então, é o que está acontecendo aqui. O ATP, quando sai, ele está saindo do ambiente negativo, mais energia, do ambiente positivo, espontâneo. O ADP é o contrário, só que o ATP, quando ele tem mais carga negativa, ele sai e gera energia suficiente para a entrada do ADP. Então, a entrada do ADP é uma entrada, custa uma carga positiva para a mitocôndria. Por outro lado, o fosfato tem carga negativa. O fosfato tem carga negativa. Ele está aqui na forma de ou H2PO4- ou HPO4. Como aqui tem muito negativo, o que acontece é que ele entra com a saída de uma hidroxila. Ele tem uma carga negativa, a hidroxila tem uma carga negativa. Carga negativa entrou, carga negativa saiu. Não teve translado nenhum de carga. Não, a hidroxila tem uma carga negativa. Fosfato, H2PO4, uma carga negativa. Igual. Não tem variação da carga. Não é igual. O ATP e o ADP tem translado de carga. Uma carga negativa saiu. Só que a hidroxila saindo, você pode pensar como se fosse um próton entrando. Porque a hidroxila, quando sai, ela reage com H+, gerando água. Ela vai consumir um H+. Então, a entrada de fosfato faz com que haja a perda de um hidrogênio. Então, completa. Você não teve translado de carga, no caso do fosfato, mas você perdeu uma molécula de hidrogênio, um átomo de hidrogênio, um H+. E no outro, no ADP, você teve a perda de uma carga negativa. Ou seja, é como se fosse uma carga negativa saiu e aqui um hidrogênio entrou. Então, é como se fosse, então, o translado de H+. H+ mesmo. Entrou o H e entrou a carga positiva. Pensando do movimento oposto. Aqui saiu uma carga negativa e saiu uma hidroxila. Você pode pensar esses dois eventos aqui
saída na carga negativa e saída de uma elixir como a entrada de um H+. H+. A entrada do hidrogênio e a entrada de uma carga positiva. Então, teve a dissipação de um H+. Ou seja, a entrada de ADP e a entrada de fosfato custa um H+ para a mitocôndria. É um processo, então, energeticamente ativo, não é passivo. Custa energia metabólica a entrada de ADP e fosfato para dentro da célula. Então, como tem que entrar ADP e fosfato dentro da mitocôndria para a síntese de ATP, você gastou, então, no total, 4 H+ para a síntese de uma molécula de ATP. 3 na própria síntese de ATP e mais um no transporte de ADP e fosfato. Desta maneira, então, para cada par de elétrons vindo do NADH, eu tenho um translado de 10 prótons e consumo de 4 por ATP. Quantos ATPs o NADH forma? Translada 10. Para cada NADH, 10 prótons. Mas para cada ATP, 4 prótons. Quantos ATPs o NADH forma? Hã? Entendi? Boiou? NADH, para cada NADH transportando próton. NADH transporte elétron de próton, do NADH. Tem. Bombeia aqui, quanto bombeou? 4. Quanto dá isso? 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Certo? É o translado de próton, a saída. Tá? Para sintetizar ATP, 3 aqui e 1 aqui. 3 na síntese de ATP e 1 no transporte do ATP para fora e daí a entrada do ADP e fosfato. 4 no total. Para cada NADH sai 10. Mas para sintetizar um ATP eu preciso 500 de volta. 4. Então quantos? 2. NADH forma? 2,5, né? 2,5. 10 dividido por 4 é 2,5. Tira 10. 2,5, você tira 10. Tira 4. Depois tiro mais 4. Certo? 2. E depois eu tiro metade. 2,5. Para cada mol, vamos pensar assim, para cada mol de NADH, eu tenho 2,5 mol de ATP. Então, para cada NADH, 2,5 ATP. Tá? E para cada Fá de H2? Fá de H2 é aqui, ó. 2, 4, 6. 6 quartos. Quanto dá isso? 6 quartos é igual a 3 meios, que é igual a 1,5. Para cada Fá de H2, 1,5. 2,5 e 1,5. Repara que isso é completamente contrário dos livros mais antigos. Os livros mais antigos dizem que NADH é 3 e Fá de H2. Mentira. Por que é mentira? Porque antigamente acreditávamos que eram somente 2 NADH2 aqui. E completamente ignorávamos o transporte de ATP e fosfato. À medida que o tempo passa e a estequiometria, eliminação estequiométrica do uso de ATP, a formação de ATP e o consumo de oxigênio vai ficando cada vez mais refinado, então a estequiometria vai mudando ao longo do tempo. Se você pegar então livros mais antigos, dizia uma coisa, e hoje sabe que é 2,5, é menos. Tá? Então olha só, se não houver oxigênio, se houver restrição do oxigênio, vamos agora voltar à nossa ação.
O ciclo de Krebs está sintetizando NADH. O oxigênio é o responsável pela captação desse elétron que vem do NADH. Se houver restrição de oxigênio, vai haver restrição de transporte de elétrons. Ou seja, quanto maior é o transporte de elétrons, maior é o consumo de oxigênio. Então, uma coisa está atrelada a outra. O transporte de elétrons está atrelado ao consumo de oxigênio. Você tem um maior consumo de oxigênio na mitocôndria, necessariamente implica um maior transporte de elétrons. Maior transporte de elétrons implica necessariamente maior consumo de NADH e FADH2. Maior transporte de elétrons implica necessariamente um maior translado de prótons. O que acontece então? A célula, quando ela começa a ficar satisfeita de ATP, a concentração de ATP começa a se elevar, a de ADP cai, já começa a dificultar aqui na própria entrada de ADP e fosfato. Tem muito ATP, tem baixo ADP, já não entra tanto o ADP fica acumulando aqui. E aí o que acontece? A ATP sintase para de bombear prótons, de captar prótons. Na verdade, se tiver muito ATP aqui, ela começa a fazer o evento contrário. Ela gasta ATP para bombear próton para fora. É reversível a reação. E aí o que acontece é que se o ATP acumular aqui e ela parar de consumir o gradiente de prótons, a membrana fica energizada, positivo e negativo, começa a ficar muito energizada. Quando a membrana começa a ficar energizada, fica cada vez mais difícil transladar prótons, porque o translado de prótons é o seguinte, é você pegar um próton de um lado e jogar para o outro. Joga tudo de um lado e jogar para o outro. Está acontecendo com o passar do tempo, se não houver o retorno, vai escasseando o próton do lado de cá, vai ficando cada vez mais básico, e aqui vai ficando cada vez mais ácido. O translado vai ficando cada vez mais difícil. Para transladar prótons, lembra? Delta G, delta G0, linha mais o RT, logaritmo das condições, produto e reagente. Ou seja, nós temos a tendência natural da coisa, delta G0, linha, e as condições iniciais. Se as condições agora começam a ter muito próton do lado de fora e pouco próton do lado de dentro, aquela parte ali que garantia, aquele delta G0, embora seja muito negativo, essa parte de cá começa a ficar positiva, cada vez mais positiva, cada vez mais positiva, até que isso aqui entra em equilíbrio. Ou seja, não tem como jogar mais próton. Quando você joga, a quantidade de energia liberada pela oxidação de NADH vai ser equivalente à quantidade de energia necessária para transladar todos os prótons, porque lá fora já tem muito próton. A membrana está muito energizada. Então, o transporte de elétron fica inibido. Então, sem síntese de ATP, não tem translado de prótons, a membrana fica energizada, o consumo de NADH vai ficando inibido. O consumo de NADH ficando inibido, o ciclo de Krebs começa a ficar inibido. Então, vai parando, vai diminuindo, o ATP já vai parando lá as rotas superiores, as rotas anteriores, e aqui o NADH, o FADH2 começa a aumentar, e o ciclo de Krebs então começa a ficar mais lento. De maneira então que a célula toda tem um metabolismo catabólico dela diminuído. O metabolismo dela aumenta o consumo de ATP, começa então de novo. Então, essa é a pessoa mal desfocada? A pessoa mal desfocada, não. É por outro motivo. Por exemplo, você toma um veneno. Cianeto. Cianeto, ele inibe... Cianeto e monóxido de carbono. Ele inibe o transporte de elétron daqui, desse complexo 4 para o oxigênio. Pega do complexo 4, transfira para o oxigênio. E aí, então, o que acontece é que, uma vez que ele não tem como receber elétron do complexo 3, o complexo 3 para de transportar para ele, e aí para de complexo 1, e aí
cessa também o NADH, oxidação do NADH, freia o oxígeno de Krebs, e aí não tem translado de prótons porque vai ficando tudo parado, porque uma vez que aqui fica inibido, não tem como transportar, engarrafa todos os outros, e aí como eles não há o fluxo de elétrons, não há translado de prótons. Não havendo translado de prótons, ele rapidamente é dissipado pela ATP sintase, e aí quando acabar aqui o gradiente, quando o gradiente ficar muito baixo, não tem energia suficiente para síntese de ATP, para a síntese de ATP, e aí a célula não consegue manter a sua atividade metabólica, porque ela vai se... Aquelas que têm metabolismo anaeróbio, como a muscular, ela se mantém por um bom tempo, enquanto tiver glicogênio muscular. Mas outras, por exemplo, o fígado tem glicogênio, ele dura um pouco mais, mas aí temos o rim, temos o cérebro, temos o coração, que não consegue. Quando você toma, por exemplo, cianeto, eu falei aqui, o outro cianeto, por exemplo, também age em outra ponta. Ele não deixa a hemoglobina transportar o oxigênio. Então, nós não temos aqui também o oxigênio. Aí isso vai afetar o corpo todo. Não tendo o oxigênio, é o mesmo efeito. Complexo 4 não tem oxigênio, não tem para quem transportar o elétron, engarrafa tudo para o translado, para o metabolismo aeróbico, para a geração de ATP aeróbico. E aí, então, o cérebro, o coração e muitos outros órgãos que têm metabolismo aeróbico essencial, eles entram em falência e você morre. Aí é morte. Tá? Então, se você tiver restrição de oxigênio, aí você tem aqueles estudos que eu estava falando. Que horas são, gente? Hã? 7h55. Vamos terminar, então. Se você tem, então, uma restrição para o oxigênio, veja bem, restrição não é falta de oxigênio, é restrição. Você tem oxigênio, mas não tem oxigênio suficiente, então o que vai acontecer é que se o ciclo de Krebs está gerando NADH e não tem oxigênio suficiente para manter a taxa de reoxidação, você vai haver o translado de prótons no máximo que ele puder. Só que, se a atividade for muito elevada, o consumo de ATP for elevado, a concentração de ATP vai se manter ainda baixa, mas não vai conseguir sintetizar ATP além de um certo valor, porque fica muito baixo aqui, isso está então na sua capacidade máxima de translado de prótons e reentrada de prótons, então você chegou no máximo da geração de ATP aeróbica. A partir daí, então, é a geração de ATP anaeróbica. Tá? Então nós temos essas limitações. Então vocês têm que pegar em casa agora e estudar essas coisas. Limitação no metabolismo aeróbico, falta de oxigênio, né? Limitação no ciclo de Krebs, limitação na cadeia oxidativa, limitação na via glicolítica, para vocês compreenderem isso. Né? E aí, aula que vem então, nós falaremos passo a passo e mostrarei para vocês a cadeia de transporte elétrico.